Fala aí, gurizada, eu sou o Marcos Roca, tô aqui com meu primo Carlos Roca, que voltou ao canal. Lembra que eu tinha comentado com vocês que ele tinha ido lá da banda pra chegar na Copa. Tudo certo aí, Ike? Beleza, galera? Como é que tá? Saudade de estar aqui pra gente bater nosso papo. Pois é, cara, a primeira coisa que eu vou te perguntar, até que eu falei pra galera, acho que os dois últimos vídeos eu acabei gravando sozinho, porque tu tava naquele lance de tentar chegar no Catar, mas eu não sabia da burocracia, do lance do visto lá, que tinha um visto, que daí os caras só liberavam mediante ao ingresso do jogo, o ingresso só saía 24 horas antes. Explica isso aí, meu, como é que foi essa parada aí. Primeiro explica, tu saiu da Itália e foi... Isso, cara, é só pra, pô, é legal assim a gente falar, porque realmente é uma burocracia e como que é a logística nossa, né, cara? Eu saí da Inglaterra, fui pra Itália, onde a gente começou ali a gravar os vídeos, onde eu moro, na Itália, e aí eu esperei essa primeira fase, passar a primeira fase da Copa, e tinha combinado, né, com o Richarlison que eu iria na segunda fase, após as oitavas de final. Aí o que que eu fiz, cara? Eu fui pra casa de um amigo em Abu Dhabi, eu fui bem perto dos jogos da quarta de final. E aí, chegando lá, cara, eu fui me deparar com a burocracia que precisava para poder entrar em Doha, né? Cheguei lá em Abu Dhabi e fui procurar a passagem de ida e volta e tal, se era melhor ficar lá ou não. E comecei, cara, tem um aplicativo que chama-se Card. E esse aplicativo tu tem que aplicar ele para tu poder entrar no país. E para aplicar ele tu precisa de algumas coisas. O principal é o ingresso do jogo, a estadia e a passagem, né? E tinha também uma situação de passagem de ida e volta no mesmo dia. Eles estavam fazendo de Dubai, de Abu Dhabi, um sistema que tu podia pegar o voo e ficar 24 horas no país. Pegar o voo de manhã, assistir o jogo, pegar o voo na manhã seguinte. E tinha essas duas opções, cara. Aí eu cheguei faltando 2 dias para as quartas de finais, então foi muita correria, não consegui ter o retorno dessa aplicação, né, cara? Para ir para as quartas de finais. Isso que tu Aí tinha apliquei todo, para. cara, tu tinha todo o lance de quem trabalha com o Richardson, né? Tipo, toda a Exato, exato. documentação ali e tal. O pessoal da CBF mesmo mandou para mim o passo a passo, como é que fazia, Isso, né? sim. E apliquei ali, preenchi um formulário. Eles mandam um voucher, porque, cara, o ingresso, por exemplo, quem comprou, pessoal, sendo torcedor, que comprou os ingressos antes, compraram os ingressos para a fase de grupos e tal. Isso. Então, tu tem bastante tempo. Então, tu tem ali o teu número do teu ticket e tal, poderia aplicar. Teve gente que com 6 meses aplicou isso, cara. Isso, isso. Só que aí, como eu fui para os jogos da segunda fase, cara, o ingresso, na verdade, é liberado, tipo, 24 horas antes do jogo. É, Então, não tinha o ingresso aí, tu tinha que usar um voucher. E esse voucher ele tinha que ter uma liberação. Cara, foi aí tem algumas uma observações que eu burocracia. quero fazer. Primeiro que depois a gente vai trazer aqui no canal num segundo momento, talvez até num dos próximos vídeos, um amigo meu que foi num jogo, tá? Ele foi... Fiquei pegando o pé dele, que ele foi Brasil e Camarões ainda, né? Mas, tipo assim, ele já tinha essa projeção toda feita, então acho que até a própria agência de turismo que foi atrás disso, porque é bem como tu falou, cara, esses jogos das oitavas ali, até a fase antes das oitavas, na verdade, a fase de grupos, Isso. ele, tipo assim, pô, tu conseguia comprar, cara, meio que com um ano, eu acho, de antecedência. Então Exato, era super tranquilo. Aí algumas observações que eu quero fazer baseado no que tu falou. A Copa do Mundo, a partir das. Ali, já a partir das oitavas, tu viu os estádios mais vazios ainda. E talvez esse seja um dos motivos. Eu acho que tem dois motivos principais aí. Um que normalmente quem segura depois da fase de grupos o hype, digamos assim, quem segura o hype são os locais, né? É sempre o país que tá exato, sediando que segura o lance do estádio cheio, e o Qatar não tem essa tradição toda do futebol, a gente já falou aqui antes. Então esse hype foi caindo, e aí eu acho que muita gente que, o meu time, minha seleção passou, eu vou pra pegar agora oitavos, eu vou pra pegar quartas. Eu acho que muita gente ficou na tua situação, cara. Muita gente, porque cara, foi. no... Eu tive amigos, por exemplo, que foram para ir para as oitavas e não conseguiram chegar nas oitavas, não conseguiram entrar nas oitavas e foram para ver as quartas de final. Então, Eu também sacanei assim eu até vi que e foram para perder. acho que Marrocos e Espanha, cara, os caras chegaram a baixar 50% o valor. Tipo assim, como o ingresso só saía 24 horas antes, os estádios estavam ficando, tipo, cara, tu olhava na TV assim, a vaziozão, aí os caras, pô, beleza, 50%. Só que mesmo assim não dava tempo pra quem tava em volta pegar o visto ali e chegar na cidade. É, Então, cara, é aquilo que a gente já falou antes, né, cara, de planejamento, certamente, cara, certamente
Isso não vai acontecer na próxima Copa, porque a gente já comentou aqui que a próxima Copa vai ser Estados Unidos, Canadá e México, e os principais jogos vão ser nos Estados Unidos. Isso tudo já tá anunciado, cara, tipo, 3 anos e meio antes. Então, acredito que isso tudo vai ser muito... Eu até, mano, tava conversando com um colega meu que mora aqui na Inglaterra também, e a gente tava falando sobre isso, assim, cara, esse Hiacard, essa aplicação para entrar lá, cara, a ideia eu acho muito legal, é muito top. Só que, de repente, faltou um pouquinho de experiência, os caras saber, pô, e essa galera que não se planeja desde o início para ir nos primeiros jogos e quer ir depois, como que vai fazer? Porque também, é que nem tu falou, os preços começaram a mudar, cara. Só que, por exemplo, eu tava vendo o da final, porque que eu fiz? Até pra falar pra galera, assim, eu apliquei pra mim ir pra semifinal e pra final. Paguei hotel e tudo, passagem, e não fui. Fui na Inglaterra, óbvio, né? Tinha que voltar pra trabalhar. Mas, tipo assim, cara, pra tu ver, isso acontece, só que eu consegui fazer isso porque eu tinha um voucher pra conseguir ir pros jogos. Tem gente, cara, que, por exemplo, eu vi lá, tinha ingresso por 8 mil euros, cara, pra final, entende? Então, por mais, cai 50% do ingresso, mas cai para 4 mil euros. Sim. Cara, é bem complicado. Eu acho que a ideia deles, cara, foi boa no sentido assim, vamos agora foi um trabalho. Mas eles quiseram tirar a burocracia do sistema todo, vamos fazer um visto para quem quer ir na Copa. Só que isso acabou acarretando uma burocracia maior, cara. Então, se os Estados Unidos, por exemplo, que é um país um pouco mais burocrático para entrar, fizer isso planejadamente antes... talvez eles tenham um resultado melhor, cara, assim, no sentido da galera conseguir um visto específico de Copa do Mundo, entendeu? Acredito. Cara, eu sinceramente, eu acho que eles vão evoluir isso, né? Sim. Vão, assim, tipo assim, melhorar essa logística. Porque eu acredito, eu tive amigos que foram na primeira fase só, e, cara, disse que foi perfeito. Sim, porque, sim. imagina, tu com 2, 3 meses antes, ou até 6 meses antes, que nem falou, um ano, tu já tá organizado, já tem hotel, já tem passagem, já tem todo... Cara, é um aplicativo no celular e eles te mandam um cartão, tu chega lá, é bem recebido, não tem imigração, sabe, entre aspas, aquela coisa. Cara, então é muito bom. Só que assim, eles têm que ver um modo de conseguir fazer isso para a Copa inteira. E aí, de repente, não foi a gente vai minha trazer... experiência. Pode ser até uma coisa legal, mano, aqui, falar, desculpa te cortar, a gente falar de o pessoal que foi na Copa comentar aí, cara. Ir nos comentários e dizer se aconteceu, porque... Comigo aconteceu esse imprevisto, esse problema, entende? Esse amigo meu foi um pouco de falta de sorte também. Claro. Eu acredito. Claro. Esse amigo meu que foi, a gente vai trazer aqui no programa pra trocar uma ideia com a gente, até porque uma das coisas que ele me falou, eu encontrei com ele agora pessoalmente ontem, e ele falou assim, cara, outra coisa que era lenda, assim, não pode beber. Ele assim, ele ainda falou, ele brincou, ele, cara, passei bêbado. Ele zoou assim, sabe? Tipo, só que é o que ele falava, era sempre antes do estádio. Então tu fazia um esquentão pra entrar já no clima no estádio, sim, assim. Sim, pra passar o jogo inteiro lá. Mas enfim, depois a gente traz esse ponto de vista de quem teve lá nessa situação até de fase de grupos, que é legal pra gente confrontar com o que tu passou, porque daí a gente vai ver as diferenças, né? Mas assim... Só um parênteses assim, mano, só um parênteses engraçado, porque até hoje, ainda acabei de receber uma mensagem, uma notificação no meu celular, o Hiacard me dizendo, estamos te aguardando para vir no jogo Argentina e Croácia, que ela final que eu iria, né? E os caras do hotel lá também mandando mensagem, enfim, né, cara? Mas acontece, futebol é assim. Cara, acontece. Eu já tive a infeliz experiência ao contrário também, de chegar em outro país com um hotel reservado, os caras chegam, não, cara, a gente cancelou tua reserva. Foi bem... Mas, bom, enfim, isso é papo pra outra hora. Cara, agora dando uma pincelada rápida no que aconteceu, né? Porque a gente acabou ficando um tempo sem gravar. Eu ainda ia gravar no próprio dia do jogo. Eu tava meio... Cara, eu fiquei meio puto, assim, meio chateado, né, cara? Porque aquela coisa do torcedor, né, cara? Eu tava muito confiante em cima de um time que eu, particularmente, acho que continuo achando que é a melhor seleção que a gente teve nos últimos tempos. Time muito forte, grupo muito forte. Eu tava até vendo uns dados ali, cara. O Brasil teve... Cara, sei lá... eu não lembro se foi 11. Eu acho que ao total foram 21 chutes a gol e a Croácia teve 1. Cara, assim, se tu olha os números do jogo, tu não acredita no resultado, sabe? Mas, infelizmente, não deu. E aí, no dia, eu fiquei meio chateado, digamos assim. Também era aniversário da Jo, da minha esposa, pra quem não sabe. E aí, eu tipo assim, quer saber? Eu não vou gravar hoje. Daí, a gente acabou adiando. Mas, cara... O que é legal, tá? Que da gente fazer esses vídeos até antes da Copa, eu venho usando uma expressão aqui que é bem batida, que é fácil de ser engenheiro de obra pronta, né?
E a gente lá no começo, a gente falou que a Espanha não era tudo isso, a Espanha caiu, a gente falou que a Inglaterra tinha um time ok, mas não estava maduro o suficiente, caiu. E uma coisa legal, duas coisas legais, né? Se tu voltar, acho que o primeiro e o segundo vídeo eu falo do Marrocos, que eu falei que tava um futebol legal, um jogo legal de ver, diferente da Tunísia e tal. Até dei exemplo, a Austrália também que tá perdendo tempo, mas Marrocos tá bacana de ver, os caras estão com o futebol pra cima e tal. E a gente pontuou muito. Quando todo mundo tava fazendo piada da Argentina, a gente falou, cara, o argentino, depois que. Não importa. Eu, particularmente, acho que a Argentina ela tem um time comum com o Messi. Pra mim é um time comum com o Messi, só que a mentalidade dos caras, velho, os caras estavam tomando 2-0, velho. Os caras estavam ganhando de 2-0, eles tomaram 2 gols, até um golaço de falta lá, jogada ensaiada, e não quebrou o psicológico dos caras, velho. E o goleiro, antes dos pênaltis, o goleiro é comigo. Pô, cara, apesar de ser os caras aqui que vão zoar um monte, pra quem não sabe, eu moro em Floripa e a gente até brinca que Canasvieiras, que é uma praia que tem aqui, a gente diz que é Buenos Aires, de tanto argentino que tem. Então, pra vocês terem noção, quando a Argentina faz gol aqui, muitos fogos, e quando a Argentina toma um gol aqui, muitos fogos, porque também tem a galera que zoa esses argentinos que moram aqui, porque tem uma rivalidade bem grande. Mas assim, cara, o que seria o óbvio da gente falar hoje, né? A Argentina passa, o jogo é agora, tá, gente? É daqui a pouquinho, a gente tá gravando falta bem pouco pra começar o jogo. Acho que o óbvio seria falar que a Argentina passa, né, Ike? Mas, Copa do Mundo, Croácia tem um método de jogar, cara. Enrola o jogo, consegue o que quer e segura, e tem um mental muito forte pra isso. Eu até tinha comentado em off contigo, cara, os caras vão chegar pra jogar contra a gente sem perna. Lembra da Croácia? Porque eles já vinham de prorrogação e tal. Exato. Mas, pô, cara, não acusou, assim, esse... E jogaram, cara, eles jogaram o jogo deles, assim. Sim. Eu, sinceramente, assim... Claro, tem a parte de torcedor, assim, que eu fiquei muito chateado. A gente mexe realmente com a gente, né? Nós que adoramos futebol e tal. Agora, assim, analisando mais tem um mérito, profissionalmente... Né? Tem um mérito, tem estratégia traçada e bem executada, cara. Cara, eu acho que, assim, os caras sabiam exatamente como jogar. Isso. Nós tínhamos, assim, o domínio do jogo, mas, de repente, não tínhamos o controle do jogo. Isso. Diferentes. Tu olha assim, a gente falou, tu vê os dados são absurdos, entende? Mas assim, cara, a Copa do Mundo a gente vem falando há muito tempo, assim, a gente vem falando da Copa do Mundo, são 7 jogos, que o detalhe faz muita diferença. Sim. Ganhar de 6 um jogo, ganhar de 7 outro não quer dizer absolutamente nada. A gente vinha jogando uma Copa do Mundo boa, com boas apresentações, com uma dificuldade, jogamos com um time reserva, perdemos, depois passamos um pouquinho de dificuldade num jogo ou outro, ok. Mas a gente via numa crescente, cara. E realmente, assim, acho que a confiança ela te ajuda em vários momentos, mas a mentalidade Sim. te faz ir mais adiante. E isso que a gente fala da Argentina. Por isso que aqui no canal a gente vem falando desde o início que os caras, eles têm uma mentalidade diferente de todo mundo. Não vamos comparar com o Brasil. Sim, sim. Vamos falar com todo mundo, cara. Então hoje, que nem tu falou, mano, hoje o meu palpite é que passa a Argentina. Sim. Porém, cara, existe a possibilidade da Croácia. Não vai ser uma puta surpresa, assim. Não tem mais, foi zebra, sabe? Assim como eu também não achei que foi uma baita zebra o Marrocos ter passado de Portugal. Passado pela Espanha, eu achei que foi uma zebra muito maior, apesar da gente ter falado aqui antes que Espanha também era um futebol que provavelmente vai estar mais maduro na próxima Copa, porque a gurizada pega um pouco mais de experiência, mas foi mais surpresa eles ter passado da Espanha do que de Portugal, pra mim, que a gente também falava assim, Portugal é um time legal, mas tinha ali o negócio do Cristiano Ronaldo que, né, tipo, chegou a ventilar a ideia que ele tinha pedido dispensa, depois ele foi no Instagram e falou, não tem nada a ver isso aí, eu não pedi pra sair, daí não botaram o cara, botaram o Gonçalo, o cara entrou lá, meteu 3 gols, 2 ou 3 gols ao natural, 3 gols. Jogando muita bola. É complicado, cara. Então é aquilo que a gente vem defendendo, né? Copa do Mundo é o melhor time naqueles 30 dias ali. São 7 jogos, cara. Então, até te digo mais, cara. A próxima Copa do Mundo, que vai alterar muita coisa, que vão ser 48 equipes e tal, tu vai ter um pouco mais de tempo pra engatar essa sequência, sabe? Os times, eu acredito que o Brasil tenha mais chance, tu entende o que eu tô falando? Porque tu tem mais tempo de encorpar, digamos assim. E até pra quem tá... Porque diminui a possibilidade dessa zebra, desse negócio, porque tu tem mais tem uma sequência maior e normalmente, é que nem campeonato de pontos corridos, né? Exato. O normal é o time que é melhor sempre tá lá na frente. Sim. Né? E a Copa do Mundo não traz isso, né? Vamos ver se a próxima Copa com 48 equipes vai trazer essa
essa dinâmica. E pra galera, assim, que é mais fanática no sentido, assim, de torcedor sem analisar muito dado e tal, que fez terra arrasada, eu garanto pra vocês, podem salvar esse vídeo aqui, a base da seleção da próxima Copa do Mundo é a mesma. Algumas peças vão mudar, de certeza, mas a base é essa, cara. Tem jogador que, devido à idade, não vai estar, ou talvez esteja no banco, não vai estar mais naquele momento todo de brilho, mas a base vai ser muito parecida, cara. Independente de... Estão ventilando aqui, até pra te falar, e que tu tava, o Wiki, só pra esclarecer, ele tava... Daí no fim tava lá em, sei lá, Abu Dhabi, daí tu foi pra Itália, daí foi pra Inglaterra, passou viajando nos últimos dias, aí tava lá, sei lá, 35 graus. Quanto é que tá a temperatura agora aí? Tá negativo, né? -3, cara. Menos 3. Então, tá tudo branco. Aqui, imagina... Eu acho que boa parte das notícias eu que tava mandando pra ele, cara, que daí falaram, o Ancelotti diz aqui as informações que o Ancelotti teria dado um sinal verde, falou, olha, seria uma honra dirigir a seleção brasileira. Aí levantaram uma especulação que pra ele dirigir ele teria que ficar até pelo menos até junho, julho, final da temporada, né? Final da temporada. Isso, junho, né? Mas assim, cara, por enquanto é muita especulação, a gente não sabe, a gente já falou aqui que tem um lance da CBF de assim, não vou botar um gringo pra dirigir a seleção brasileira, que às vezes é um pensamento um pouco mais retrógrado, assim, né? Tipo de conservador, né? Não, a gente não pode... Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que independente de quem estiver no comando, muitos jogadores dessa Copa vão ser aproveitados, cara. Porque tem muita gente nova ali, né? E eu, sinceramente, né, mano, eu acredito que tem que ser assim, né, cara? Isso, tem que dar sequência. Eu acho que não foi uma terra arrasada realmente. Eu acho que é uma das poucas Copas das últimas, né? Das últimas 5 aí, que a gente não tem aquela coisa assim, perdemos porque jogamos mal, o adversário foi melhor, ou porque foi culpa do fulano, tipo do Beltrano. Não tem, cara. É um conjunto de coisas que não deu certo ali naquele jogo, naquele momento. E, cara, tem que seguir firme. Mas, cara, eu até queria fazer uma observação, velho, porque eu tava até comentando com o pessoal aqui, e aí os caras falaram, mas isso aí é choro, cara. Cara, eu acho que na próxima Copa do Mundo, eu acho que a FIFA como um todo, assim, né, e passando pras entidades como CBF, AFA e tal, eles têm que tentar fazer sei lá, cara, eu sei que o árbitro ali é um ser humano, né, supostamente ele tem o direito de errar, mas tem muito recurso, cara, pra apitar no ouvido dele. E o juiz do jogo Brasil e Croácia, cara... Não, eu tô falando aqui, mas tipo assim, o próprio brasileiro que apitou lá o jogo da Inglaterra, Inglaterra e França, cara, a arbitragem, aquele senhor lá que arbitrou o jogo da Brasil, ele nunca mais pode ser juiz no jogo do Brasil, cara. Porque assim, cara, foi um show de... Cara, teve uma bola que o cara meteu o dedo dentro da boca do Antony, assim, tipo... Porra, cara, bola na mão. E assim, né, mano? É que nem tu tá falando, cara. É que o lance é que com tanto recurso... Isso, cara, mas é isso. Os erros, cara. É isso. Tem que diminuir os erros. De repente, se fosse há 10 anos atrás, nós estaríamos achando tudo normal. Claro, isso, cara, claro. A gente fala lá a mão aquele gol que o Túlio mata a bola no braço, a mão santa do Maradona. Isso aí hoje em dia com o VAR não aconteceria. O pênalti do Luizão. Isso. Cara, tu lembra? Teve uma Copa do Mundo lá que a França, que o Thierry pegou uma bola... O Thierry, a bola tá saindo, ele dá um tapa na bola e aí classifica a França com um gol. Meu Deus, cara, quando eu vi aquilo eu pensei, meu Deus, cara, não tem como. E passou, com o VAR não passaria. Mas assim, cara, foram muitos lances no jogo do Brasil, foram lances no jogo da Argentina e Holanda, esquisitos também. O da Inglaterra e França, pô, é um árbitro brasileiro que já... Cara, muitas polêmicas já no Brasileirão ali. Teve até lance que a gente já discutiu aqui de ser falta ou não em outros lances de Copa do Mundo, que ele no Brasileirão foi muito discutido e acabou chegando na Copa do Mundo. Então, claro, é muito fácil eu falar aqui do banco de casa, né? Mas digo assim, para uma próxima, para o futuro, cara, alguma coisa tem que ser criada com mais critério, entendeu? Tipo assim, isso é verdade. Não pode ter uma dúvida... do cara, sei lá, o cara que atrasou lá pro goleiro com a coxa, não pode ter a dúvida, tipo, mas só pode atrasar com a cabeça, só não pode ser com o pé, com a coxa poderia, com a canela. Cara, isso tem que ser mais esclarecido, entendeu? Porque quando acontece um negócio desse... Tem que ficar um aprendizado, cara. Isso. Porque essa Copa realmente teve assim, a parte de... Vamos ver, né, cara? Não terminou ainda. Isso que eu ia falar, e vamos torcer para que não aconteça nada bizarro até o final, né? Mas
Enfim, eu só queria dar essa pincelada aí de arbitragem, porque foi algo que eu fiquei muito chateado, cara. Eu, quando tava vendo o jogo ali, chegou uma hora que eu tava discutindo com a TV. E até a Jo passou por. Minha mulher passou por mim rindo, assim, tipo, tá, acho que ele tá te ouvindo aí. Porque, pô, cara, não tinha lance É, assim que vá. Mas enfim, cara, eu acho que um dos lados ali, a menos que aconteça uma coisa muito diferente, um dos lados que a gente tinha comentado ali, não, vai chegar a França na final, tá se desenhando é. para que isso aconteça, e o outro lado a gente achou que ia ser Brasil, mas hoje vamos ver quem passa entre Argentina e Croácia. Eu particularmente gostaria que a Croácia fosse e ganhasse a Copa do Mundo, né, cara, porque Cara, eu gostaria de ver uma Copa do Mundo no Catar, né? Que já é uma coisa Marrocos. difícil, assim, de acontecer, ter uma final Croácia e Marrocos. Eu acho Pô, que cara, seria ia ser. bem, bem legal, É sabe? óbvio que a gente tá falando agora porque a gente não tá mais ali, mas, pô, ia ser Com certeza. espetacular, cara. Ia ser Ia ser espetacular. legal, cara. E outra, é porque são dois países menores e que estão jogando bom Isso, futebol, sabe? isso, isso, Então, isso. claro, eu já digo o seguinte, cara, de antemão já falo, já é uma grande Copa do Mundo pros dois, Ah, sem principalmente pro dúvida. Marrocos. Sim, Ah, já é sim. uma grande Copa do Mundo, os caras chegarem na semifinal já é um baita Sim, do sim. resultado. Mas, cara, futebol, eu digo, o trabalho com esse futebol é quem vence, cara. Vencer Uhum. é muito importante, porque é o que vai lembrar. Talvez vamos supor, daqui a 10 anos, ou daqui a 5 sei lá, 5 anos, ninguém lembra que a Croácia foi finalista na Copa Isso, passada, isso, entende? isso, isso, isso. Então, enfim, cara, a gente tem que valorizar quem faz bons trabalhos, mas a gente sabe que o futebol é do vencedor, né, cara? Claro. E a Argentina, assim, mano, eu sinceramente, cara, a gente é brasileiro, a gente Sim. quer que a Argentina vença, mas eles vêm numa crescente dentro da Copa. Pô, Eu acho que isso final, né? Tipo, tiveram a isso, cara, oportunidade de isso é ganhar a uma Copa coisa aqui no que Brasil. é uma coisa que não é fácil, cara. Não é fácil tu dentro da competição me crescendo assim. Eles É. começaram muito mal. Encorparam, né, Eu me cara? lembro, eu me lembro lembra aquele segundo jogo deles, cara. Perdido em Até campo e o conseguiram Messi ganhar do fazer o gol. México. Meu, até o Messi fazer o gol, cara. O time do México tava melhor, os caras não se achavam dentro do Cara, campo. Eu olhando aquilo, eu falava, que isso, cara? E olha eu aí. lembro que 1 minuto antes do gol eu te mandei mensagem, falei, cara, o Messi tá jogando de volante. Daí tu falou assim, cara, ele tá procurando um espaço pra bater de fora da É, área. Deu 30 segundos, ele bateu e fez o gol de fora da área. Foi é, bem, assim, foi cara. bem pontual, Mas assim, né? enfim, cara, vamos. Acho que assim para falar um pouco de seleção brasileira, eu acho que exatamente não tem terra arrasada, a gente tem que seguir firme. Não é fácil, são 5 Copas que a gente não vence. Sim. E, É muito e tempo é já, velho. difícil realmente, é muito tempo. Acho que agora, 2026, vai igualar acho que o tempo que a gente ficou sem ganhar, né? Nós ficamos de 70 a 94, acho que foi isso, né? É, acho que Foram foi. 24 anos. É. E agora, em 2026, fecha 24, né? É, nos Então, Estados Unidos, né, cara? A gente tem boas é, recordações lá. verdade, verdade. Esperamos assim, que a gente consiga manter esse time e que venha uma geração nova. A gente sabe que É, vem bons, tem um bons guri, guris tem aí, um cara. guri novo agora no Palmeiras que a gente não sabe se vai estar bem daqui a 2 anos, mas eu acho que tem 17 anos ali que. Pô, O cara, Hendrick. metido, jogando É, muita bola. Bom, enfim, cara, a gente tem uns jogadores aí. Brasil é aquela coisa que a gente já falou aqui, né, meu? 300 é. milhões de habitantes, é óbvio que a gente vai ter um material bom até a próxima Copa. E, ô, meu, o que tu É. pode falar pra nós da lesão ali do Richarlison? Que desde o começo do jogo ele já tava com a mão na parte de trás da coxa aqui, né? Isso, é. Ah, cara, assim, é devido ao desgaste, né, cara, ele sentiu uma lesão na posterior da coxa, uma lesão bem no início do jogo. É, Eu até, olhando o jogo, achei que ele já vinha fadigado, mas aí, depois falando com ele foi, cara, nos primeiros 5 minutos de jogo, ele sentiu estirar, e, cara, é aquele momento ali, pro cara não jogar, o cara tem que arrancar a perna sim, do cara, sim, né? sim. A dor tem que ser para arrancar a perna. Ele foi levando, quem conhece bem ele, assim, percebe que ele realmente não estava 100% no jogo, ainda conseguiu jogar até os 87, Sim, não, ele. e, cara, ele agora vai ter uma boa parada aí, vai ficar pelo menos de 3 a 4 semanas de recuperação. Mas não é Fez nada de se ontem. preocupar, assim, tal. Não, não, cara, assim, ele Muscular. já teve algumas lesões, uma lesão muscular, só que o lance é que ele seguiu, né, no jogo, então Sim, isso sim. agrava a lesão.
pegou um pouquinho no tendão, não foi só muscular, porque é isso que funciona o mecanismo da lesão, é mais ou menos esse. Tu tem uma fisgala, tu tem uma fissura no músculo ali, aí se tu para, ok, não tem problema, tu recupera a recuperação muito mais rápido. Mas ele, como seguiu jogando, Vai seguiu agravando, esforço, né? essa lesão foi agravando, pegou um pouquinho de tendão. E ele, enfim, cara, ele agora tem aí de 3 a 4 semanas de recuperação, nós estamos aqui já trabalhando. Enfim, mas tá tudo bem, Sim, cara, faz sim, parte. sim, O sim. guerreiro, quando vai pra guerra, é isso aí, cara. Sim. E quando que Ele volta deu aí, tudo que ele meu? tinha, né? Quando que volta o campeonato Cara, inglês? aqui o primeiro jogo é dia 26. Dia 26 já. Eles têm um amistoso dia 21 e dia 26 já tem jogo da Premier League. É bem puxado, né, É o cara? Boxing Day, o Boxing Day. Aham. Ah, legal, cara. Não, eu acho que, tipo assim, cara, num bate-papo de resumão mais rápido, eu acho que é isso. Depois, até, gurizada, pra quem tá vendo, a gente vai procurar trazer. Agora a gente vai analisar esses jogos, né? Tanto Croácia e Argentina, quanto França e Marrocos. Depois vai trazer nosso ponto de vista aqui, porque a gente sempre gosta de falar antes e depois ver se a gente tava com a linha de raciocínio certa. E aí a gente vai conversando, cara. Qualquer tipo de novidade também. Eu acho que um pouquinho pós-Copa a gente vai trazer alguns convidados aqui pra trazer umas paradas mais interessantes, assim, no sentido de. Até pra mim, por exemplo, tem muita coisa que pro Ike é o trabalho dele ali, mas às vezes deu trocar uma ideia e fazer perguntas, assim, é legal porque é algo que eu nunca estudei, então já fica bem interessante, assim, né, pra gente ter mais E conhecimento e tira, tal. e tira dúvidas também dessa galera que não tá bem assim no meio, né, cara, dessa Isso. parte de preparação física e tal, esses bastidores assim do trabalho no futebol. E, cara, a gente quer seguir fazendo desse jeito, né, cara? Copa do Mundo deixou mais frenético, né? Claro, Fazendo claro. esses vídeos mais seguidos. Mas depois a gente pode abordar tantas coisas no meio do futebol que eu acho que isso é uma coisa legal. Às vezes o futebol a gente olha só para aquilo que acontece dentro dos 90 minutos no campo, mas ele tem um leque muito grande, cara. Tem muita coisa legal pra gente Sabe o que eu falar acho e legal, conversar. cara? Quando assim, a gente tá numa época de muita especulação aqui, né, no Brasil, porque a gente tá em meio de temporada, né, antes do início da temporada, né, da Uhum. pré-temporada até. Então é aquela Transição, né? formação de elenco. E aí eu acho legal assim, sabe, por exemplo, o Inter tá especulando jogador tal, daí a gente pode aqui dar uma desossada no nosso ponto de vista, E né? É muito fácil falar, o Inter vai contratar o atacante e vai botar ele no ataque pra jogar. Não, a gente tem que trocar uma ideia sobre as valências daquele cara ali pra ver como que ele se enquadraria num ponto de vista nosso e aí discutir isso lá no meio do ano pra ver se a gente tava certo ou não. isso é legal, cara. Isso é legal, isso é um exercício legal, cara, da gente fazer É, e a gente trocar ideia, assim, como a gente faz aqui, né, cara? sim. Então tá, meu, acho que é isso aí, né? Eu sei que tu tá num corre aí, a gente também precisa ver esse jogo aí agora que já tá pra começar. É. Eu acho que, então, por enquanto é só, tu quer dar um tchau aí pra galera? Cara, sempre o mesmo, pô, galera, comenta lá, porque é bem legal os comentários e se tiverem dúvidas, questionamento, pergunta ali, opinião ou sugestões, pergunta ali nos comentários que a gente dá o toque e segue lá o canal sempre aí, cara. Fechou, gurizada? Então é isso. Se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. É o que a gente fala sempre aqui. O comentário é muito importante. A gente está tendo um inscrito novo todo dia, graças a Deus. Né? É um número ainda pequeno, mas todo santo dia tem inscrito novo. Então isso é muito legal e a gente vai dar sequência no trabalho, beleza? Por enquanto, o nosso papo bola de ouro fica por aqui e até o próximo. Valeu, gurizada!